Olá, moçada. Aqui é o professor Laito do Instituto Federal aqui de Pedro II. Hoje nós vamos falar sobre sistema de informação. Vamos dar um apanhado geral do que é sistema de informação, aqui participando em nosso primeiro ciclo de palestras sobre sistema de informação. Todo o conteúdo que nós vamos apresentar aqui para você agora vai ser resumido, mas esse conteúdo a gente vai ver assim com detalhes nas palestras que seguirão. Ok? Então, sistemas de informação. O que é um sistema? O que são sistemas de informação? Para explicar isso legal, a gente precisa dividir, fracionar esse texto, tá? Vamos primeiro entender o que é sistema, depois a gente entende o que é informação e assim a gente junta tudo isso aí e vamos tentar chegar a um comum. Então, sistemas. O que são sistemas, gente? Sistemas são um conjunto de partes ou elementos organizados e relacionados entre si com uma finalidade específica. Então, são elementos que não têm nada a ver um com o outro, mas quando eles estão juntos ali trabalhando em conjunto e relacionados, eles trabalham com uma característica única, para um serviço único. Vamos entender aqui com um exemplo. Vamos pensar aqui no nosso sistema respiratório. O nosso sistema respiratório, ele começa pela cavidade nasal, que é o nariz, essa fossa nasal nossa, e por aí afora. Outra parte do nosso sistema respiratório é a faringe, logo seguida a gente tem a laringe, depois tem a traqueia, certo? Por onde o ar, quando a gente respira, ele passa, ele entra aqui pelo nosso nariz, não é isso? Pela cavidade nasal e vai descendo. Logo em seguida, ele chega nos brônquios. Dos brônquios ali é muito fácil, ele chega no pulmão. E agora uma pergunta para vocês. A última parte desse sistema nosso respiratório, qual é? Vamos ver quem lembra. Olha lá, vamos lá. É o pulmão, justamente, que é o diafragma, que é o diafragma, não é isso? Que é um músculo que faz esse sistema respiratório funcionar. Então, todos esses elementos aí individuais, eles com uma finalidade única, como eles estão organizados e relacionados, certo, entre si, eles têm uma finalidade única, que é o nosso sistema respiratório. Agora, qual que é essa finalidade realmente? O que produz esse sistema respiratório nosso? Vamos lá, 5 segundos. Pense aí direitinho. E aí, qual é a resposta? Quem disse que é o oxigênio, acertou, está aprovado. Tá? Então, a finalidade do sistema respiratório é produzir o oxigênio, ou seja, retirar o oxigênio do ar para poder estar alimentando e distribuindo esse oxigênio no nosso organismo. Quem de repente falou sobre o CO2 ele é na verdade só um rejeito, foi o que sobrou dessa obtenção do oxigênio. Então a finalidade do sistema respiratório é a gente conseguir reter o oxigênio para nós. Agora é o seguinte, existem vários sistemas, a gente pode pensar, por exemplo, sistema de ignição de uma moto, de um carro. Tem aquele contato onde você coloca a chave, os cabos. Esses cabos, a sequência correta eu não sei, mas ele pega a energia da bateria, joga para uma bobina, essa bobina joga lá para as velas, certo? Então são componentes independentes, porque quando você precisa, por exemplo, trocar uma vela, você troca só a vela que estragou. Então este é um outro sistema. Existe o sistema de transmissão do carro, igual na moto, que tem aquelas relações que são a coroa, não é isso? Aquelas coroas dentadas, a corrente que transmite a força lá para a roda para poder estar girando. Então são sistemas que têm componentes interrelacionados com uma finalidade específica. E então isso é um sistema. Então, entendido aí o que é um sistema, agora a gente vai pensar na informação. Só que antes de falar em informação, a gente precisa se ater em outros detalhes. Antes propriamente da informação, tem uma unidade da informação que é tão importante quanto ela, né? Porque são os dados. Então, com dados, com um conjunto de dados, a gente consegue uma informação. E essa informação pode ser que traga conhecimento para a gente. Então, primeiro, vamos voltar aqui e vamos entender o que é um dado, propriamente dito. O dado, ele é uma representação física de um evento no tempo ou no espaço.
Mas o dado propriamente dito tem um detalhe. O dado especificamente, ele solto ali, ele não tem muito assim significado propriamente dito. Ele é assim, quando um dado específico é colocado para a gente na maioria das vezes fica meio assim sem entender, certo? E vou dar um exemplo para vocês. Se eu coloco esse dado aí, ó, 2001, o que isso significa para você? Ou o que isso pode significar? Um valor, alguma coisa que alguém está te devendo ou que você deve para alguém. Alguém pode de repente falar: ah, foi o ano que eu nasci, professor. Ah, então beleza, então é o ano que você nasceu. Eu poderia citar para você que eu estava na verdade falando de 2001, foi do lançamento aí, o primeiro filme do Harry Potter. Ou de repente lembrando aí do Windows XP, um dos melhores sistemas aí da Microsoft que teve nos computadores na época. Quem sabe uma plataforma que quase todo mundo utiliza para iniciar as pesquisas, né? Isso é uma partida de uma pesquisa, né? Para ter uma noção sobre o assunto, por exemplo, que é o Wikipedia. Foi também iniciada em 2001, no ano de 2001. Então, o ano de 2001 pode trazer outras relevâncias para a gente, ou é o nome da obra aí, né? 2001, Odisseia no Espaço, um filme cult também, ou o livro é muito interessante, vale a pena ver. 2001, a gente como data, a gente lembra o quê? As Torres Gêmeas. 2001, a primeira nota, né, lançada, a gente podia estar se referindo a isso aí, de R$2 lançada no Brasil, ou de repente, como eu encontrei na internet, 2001, uma loja de material, o nome de uma loja de material de construção. Então, 2001 é um dado assim que ele não traz muito significado ele sozinho, mas quando a gente começa a relacionar ele com outros dados, pode ser que ele comece a fazer a relevância para a gente. Vou tentar mostrar um outro exemplo aqui. Bom, pensando em dado, entendendo mais ou menos o que é o dado, colocando um sentido, agora nós vamos chegar numa informação. Como eu disse para vocês, um dado sozinho não é muito relevante. Mas quando a gente começa a trabalhar com uma coleção de dados, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coleção de dados. Aqui eu lancei alguns dados para vocês, mas esses dados um pouco assim desconexos. Pode ser que a gente não consiga filtrar muita coisa daí, ou não consiga perceber muita coisa com esses dados lançados aí a esmo. Essa coleção de dados, se a gente começar a analisar e prestar atenção nesses dados, a gente pode perceber o seguinte: opa, peraí, mas tem valores aí, dois valores muito específicos que lembram datas, né? Ano, por exemplo. Tem alguns nomes aí, por exemplo, como James Bond, penicilina, Ian, aí Fleming, Alexander. Poxa, Alexander é nome de pessoa, é nome próprio. Ian, talvez seja também, né? Fleming pode ser um sobrenome, quem sabe, né? James Bond, penicilina, um produto, ou uma obra, alguma coisa desse tipo. Então, a gente começa a tentar fazer uma relação desses dados e tentar organizar de alguma forma. Então, quando a gente começa a organizar, eu pensei em data, pensei em nome, pensei em sobrenome e pensei num evento ou num produto. Opa, já começou a dar uma luz para a gente. Então, eu estou pegando aqueles dados, essa coleção de dados que a gente já tem, e estou tentando colocar uma relação entre eles. Ou seja, primeiro eu estou organizando esses dados. Agora eu vou fazer uma relação desses dados para tentar filtrar e conseguir uma informação. Quando a gente começa a fazer isso, 52, Ian Fleming produziu James Bond. Acho que a maioria de vocês conhece, né? James Bond, a obra, né? O espião, certo? 007, outro nome também bem conhecido dele. E em 28, Alexander Fleming inventou a penicilina, que a gente sabe que é um poderoso antibiótico. E isso mudou muito na história da medicina. Quer dizer, então, que aqueles dados, quando a gente começou a organizar esses dados, colocou uma relação entre eles, a gente começou a criar uma informação. E em cima dessa informação, pode ser que a gente comece a adquirir conhecimentos com ele, que possam nos ajudar. Então, sabendo que Alexander Fleming descobriu a penicilina, eu posso ir procurar mais dados, né, sobre isso para trazer mais conhecimento para a gente. Já parte para um princípio. Beleza? Ainda está um pouco assim, confuso? Vamos tentar mostrar um outro exemplo então para vocês.
Esquecendo um pouquinho lá o detalhe dos dados, vamos aqui pensar o seguinte. Numa empresa, administrativamente, ela é dividida em níveis. A gente já escutou falar que uma empresa basicamente tem lá um nível que é o operacional, o tático e o estratégico. Vamos focar agora aqui só nesse que é o operacional, como eu já coloquei aí. O que é um nível operacional numa empresa? O nível operacional é aquele pessoal na linha de frente da empresa. É o pessoal que coleta os dados e que alimenta os bancos de dados da empresa. Como é que isso funciona? Vamos pensar aqui no Paraíba, por exemplo. Quem é a equipe, quem é o pessoal do operacional do Armazém Paraíba? Olha, tem o vendedor que te atende, certo? Lá para poder fazer a venda de algum produto. Tem um camarada do caixa, quando você vai pagar, ele é o operacional que recebe aqueles pagamentos e lança em algum lugar, né? Armazena aqueles dados que você pagou. Tem o camarada do crediário, se você vai abrir um crediário deles, esse camarada vai analisar o seu crédito. Tem a pessoa da entrega, que vai entregar e montar aquilo que você comprou na sua casa. Então, toda essa equipe aí é do operacional. E todos eles pegam esses dados, como eu disse aqui, você vai fazer uma compra, ele anota seu nome, faz um seu cadastro. Então ele lança esses dados, armazena esses dados para serem utilizados de alguma forma. Essa é a turma do operacional de uma empresa, beleza? Então aqui a gente entendeu o que é, tem uma noção agora do que é esse nível operacional. Acima desse nível operacional tem o tático e logo acima dele o estratégico. Nós agora não vamos nem falar sobre esse do estratégico, vamos pensar só nesses dois aqui, que é a base, que é o operacional, esse que a gente já viu que é traz as informações para dentro da empresa, não é isso? O operacional que capta essas informações e é o que tem mais contato com o cliente em si da empresa, beleza? Então vamos pensar aqui, esse turma aqui do operacional, essa equipe, ela conseguiu fazer essa coleção de dados aí para a gente. Agora analisem essa tabela aí que vocês estão vendo. Quando a gente está olhando direitinho, de repente a gente pode ver alguns detalhes. Por exemplo, a gente está vendo valores aí que parecem datas, né? Ela começa aí em 2020 e passa para 2021, meses, né? Dá essa lembrança para a gente, e unidades. A gente poderia estar trabalhando aqui com venda de produtos, unidade de produtos, ou milhares de produtos, ou milhões de reais. A gente pode imaginar qualquer tipo de situação para esses valores, o que não traz muito assim conhecimento para a gente. Agora, olhando esses dados da forma que eles estão aí lançados, a gente consegue fazer uma análise prática deles? Fica um pouco difícil, né? Essas coisas mais básicas a gente conseguiu perceber. Mas aí tem uma turma, que é o do nível tático da empresa, que eles aparecem, pega esses dados aí e prepara um material, estuda esse dado melhor, organiza e mostra para a gente de uma outra forma, como nós estamos vendo agora, nesse formato desse gráfico. Opa, peraí que agora o negócio agora começou a ficar mais interessante. Começou a dar uma luz para a gente. A gente pode perceber que são mês a mês, tem quase que praticamente um período de um ano aí, não é isso? Começa com uma ascendência, não é isso? Começa aí com 30, vai até 80, num determinado período do ano, que a gente pode perceber aí que é o meio do ano, né? Entre julho e junho, né? Tem uma alta de unidades, digamos aqui que sejam vendendo algum produto qualquer. Então foram vendidas várias unidades desses produtos nesse período. Logo depois ele tem uma queda grande e no período, aqueles que a gente chama de verões ou de férias novamente, ó, dezembro e janeiro, sobe novamente. Como lá no ano seguinte acontece a mesma coisa no meio do ano, né? No período de férias sobem as vendas também. Então, o que acontece? Agora a gente começa a poder analisar melhor esse gráfico. Por quê? Porque tem a turma do tático, que pegou aqueles dados que foram alimentando o sistema, organizou aqueles dados com uma finalidade para uma análise de fazer estratégia, né? De passar isso aí de repente lá para aquela turma do estratégico lá em cima, para eles a longo prazo pensar o que eles podem fazer. Essa turma do tático, eles vão pensar aqui em alguma coisa que há um mais curto prazo, que ações, por exemplo, que eles podem fazer, né? Eles
analisarem e verem o que está acontecendo, o que está fazendo esses produtos serem mais vendidos nesse tempo aí, nessa temporada. Será que a gente consegue fazer aqui um trabalho para levantar uma forma diferente de colocar esse produto no mercado para poder levantar a venda deles? Digamos aí que sejam roupas esportivas, né? Será que a gente consegue fazer algum trabalho aí, uma forma de fazer uma propaganda ou de divulgação ou tipo de produto esportivo que nesses períodos de baixa a gente consiga levantar e deixar eles com um crescimento mais acentuado de venda, para não ter essa diferença tão grande da temporada de férias para a temporada que não é de férias? Será? Que estratégia que a gente poderia fazer? Então vocês percebam o seguinte: nós pegamos dados, estavam brutos, preparamos, teve uma equipe que preparou esses dados, relacionou ele melhor, apresentou de uma forma mais interessante, e aí com essa análise, esses dados que estavam armazenados no nosso banco, em nossa empresa, agora estão servindo para a gente traçar estratégias, né, de crescimento da nossa empresa. E isso é o que o sistema de informação faz. Joia? Então, se a gente for analisar agora, a gente já tem uma noção melhor do que é um sistema de informação. E agora, lendo esse conceito, agora o professor tem que dar uma lida aqui, ó, é a expressão utilizada para descrever um sistema, seja ele um sistema informacional, computadorizado, certo? Ou manual, que abrange pessoas, máquinas, métodos organizados, ou seja, processos, né? Para colecionar, lembram que eu falei lá atrás, colecionar, armazenar, processar e transmitir dados, e disseminar dados que representam informação para o utilizador, ou seja, para quem está utilizando aqueles dados, ou para os clientes, certo? Então, isso é o que o sistema faz. Que isso aqui é um conceito de Loudon e Loudon, tá? Isso é um conceito que eles têm. A gente vai tentar traduzir isso um pouco agora para nós. A gente, nesse conceito, a gente consegue perceber 5 componentes aqui que são a base de um sistema de informação. Vamos pescar só esses componentes que são os principais aqui, ó. São pessoas, máquinas e métodos, como ele falou, dados e o transmitir ali no cantinho. Vamos ver agora, entender o que são cada componente desse. Pessoas. Quem são as pessoas de um sistema de informação? As pessoas são todas que se utilizam desse sistema. Pode ser a pessoa que desenvolve o sistema, ou seja, o programador, a pessoa que dá a manutenção naquele programa, naquele sistema. Pode ser o usuário, por exemplo, a pessoa que está lá cadastrando os clientes. Pode ser o gerente da empresa que está pegando aqueles dados para fazer uma análise, né, como a gente viu lá atrás, o pessoal do tático, para poder preparar um material para uma análise, para poder passar para o outro nível mais alto, que prepara assim para ver para que rumo que a empresa vai tomar para o futuro. Então, são todas essas pessoas. Mas a gente não pode pensar, tem outra também, entre as pessoas estão os clientes, porque os clientes acabam utilizando esse sistema. Como é que ele acaba utilizando esse sistema? Quando você quer ver seu saldo, o que você está devendo lá na empresa, quer ver que dia que você fez os pagamentos para a empresa. Então, isso também faz parte das pessoas. Só que pessoas aqui, a gente não pode pensar única e exclusivamente como pessoa física. Pensem em pessoas jurídicas também. Um sistema de uma pessoa jurídica pode estar se utilizando desse outro sistema. Eixa, não deu para entender direito não. É simples. O Paraíba, por exemplo, um armazém, o nosso mesmo exemplo, Armazém Paraíba, ele tem o crediário próprio, mas ele também tem aquelas vendas que são feitas através de cartão de crédito. Então, quando a pessoa vai lá e passa o cartão, o que acontece? O sistema do Paraíba, ele acessa um outro sistema, que é o de crédito, da empresa lá de crédito, de cartão de crédito. O sistema do Paraíba está acessando a empresa de cartão de crédito, ou seja, o sistema do Paraíba está utilizando o outro sistema. Então ele acaba sendo uma pessoa que está se utilizando daquele outro sistema, certo? Então esse é o sentido. Então tanto pessoa física como jurídica podem ser também essas pessoas que a gente está se referindo. E mesmo outros sistemas. Beleza? Logo seguida, a gente pensa aqui nas máquinas e métodos. Tá? Quando a gente fala em máquinas e métodos, a gente pensa em tecnologias.
Tecnologias, a gente está falando mesmo de computadores, de modem, de cabo, de Wi-Fi. E esses computadores, ele precisa de um software para estar ali administrando esses hardwares, certo? Administrando esses computadores. Assim como os sistemas que controlam, que armazenam esses dados, que coletam e armazenam esses dados. Então, isso está tudo dentro da tecnologia. E também está dentro da tecnologia a forma como eles são transmitidos, que a gente vai ver um pouquinho para frente, beleza? E, como a gente já falou, é um componente super importante do sistema de informação, que a base toda dele são os dados. Por isso que ele está em tamanho maior aí, porque a informação sem os dados propriamente dito não acontece, joia? E, como está dito lá no conceito, tudo isso aqui precisa ser transmitido. Tá? E quando a gente fala em transmissão, a gente pensa num componente muito importante que são as redes. Como é que essas informações ou como é que esses dados estão percorrendo, de que forma que ele está percorrendo. Está utilizando a internet, é uma rede só local, certo? Então isso é o transmitir que a gente pensa em redes. Então quando a gente pega esses componentes, a gente pensa nesse pentágono aqui, ó, que são as bases de um sistema de informação. Então são pessoas, hardware, software, as redes para transmitir os dados e os dados propriamente dito. Todo esse sistema de informação, ele trabalha nessa obtenção de dados, tá? Ele trabalha aqui na obtenção de dados, essa engrenagem aí é tipo fazendo o processamento, tá? Ele está processando, captando todos os dados, as pessoas estão captando todos os dados com os equipamentos, com os hardware, software, estão transmitindo esses dados estão sendo organizados, classificados, para o quê? Para gerar informação para quem tem necessidade. Então, isso é um conjunto de componentes que todo sistema de informação tem, ok? Agora, eu queria só dar um exemplo para vocês, que é um outro detalhe daquele conceito que a gente apresentou logo atrás. Eu tenho aqui a mercearia do seu Beisola. A gente pode ver que o seu Beisola está fazendo as anotações ali de alguém que está comprando fiado dele. Ou seja, é a forma que ele trabalha com o crédito dele. Ele pega, anota na caderneta dele e o seu Beisola, ele que pega o cartão, passa ali, ele faz os cálculos na calculadora dele para saber qual o valor que a pessoa está devendo, qual o valor que a pessoa está pagando. O seu Beisola é que faz as compras na mercearia dele. O seu Beisola também é que distribui todos os produtos nas gôndolas, no material dele. O seu Beisola é que sabe que dia que abre, que dia que fecha, a hora que abre e fecha. Então isso aqui é a mercearia do seu Beisola. E aqui do lado ali do seu Beisola, uns 2 quarteirões para lá, existe o Hipermercado SI. O Hipermercado SI, a gente pode ver aí que está trabalhando com muita tecnologia, tem um leitor de código de barra de última geração, máquina para passar cartão, a gente pode ver que tem uma bancada bacana, provavelmente tem até já a forma de pesar junto aí do caixa, tem os funcionários, deve ter o caixa aqui não é o mesmo que faz reposição de produto nas prateleiras e deve ter um gerente para organizar tudo isso, ou seja, é uma empresa grande, o Hipermercado SI. Agora vai a pergunta aqui. Esses dois aí que a gente mostrou, esses dois exemplos, eles são sistema de informação ou não? Lembre-se do conceito lá atrás. Sistema de informação, eles podem ser computadorizados ou manuais. Então, embora seja bem rudimentar esse sistema de informação da mercearia do seu Beisola, mas é um sistema de informação. Por quê? Porque ele coleta dados, ele armazena esses dados de forma rudimentar, mas sim, processa esses dados para saber quem está devendo e quem não está devendo, quem já pagou, deixou de pagar, o que compra e o que não compra, certo? Mas é um sistema de informação manual. O foco nosso aqui na informática é o do sistema de informação do hipermercado, que a gente está percebendo que ele tem um sistema de informação mais robusto, que trabalha com computadores e sistemas de informática, ou seja, com software, né, para poder estar administrando toda a empresa dele, gerando esses dados, captando esses dados. E é claro que dá para se perceber aqui que existe uma diferença entre esses dois sistemas. O sistema do hipermercado, provavelmente, ele é mais efetivo, ele tem condições de responder mais rápido para o que acontece em volta dele.
né? Questão de trocar produtos, fazer análise do que está vendendo mais, vai vendendo menos, o que deixa de comprar, o que é produto novo que é para ser substituído e tudo mais. Enquanto que o seu Beisola, ele tem uma dificuldade maior com essas interações. Afinal de contas, é todo manual. Por exemplo, o do seu Beisola, se der um azar de sumir uma caderneta dessa, poxa, que pena, né? Já no outro supermercado que tem um sistema que armazena no banco de dados, geralmente na nuvem, faz o backup desse material. Backup faz uma cópia desse material para não ter perigo de perder. Certo? Se perder em um lugar, não perde no outro. Então, é um sistema mais robusto e mais seguro, mas todos os dois são sistemas de informação. Joinha. Então, moçada, o que eu passei para vocês foi um geral, para ter uma noção básica do que é um sistema de informação e para dar abertura ao que vem aí pela frente. Todos esses conceitos que eu passei para vocês, eles serão passados pelos próximos palestrantes aqui dentro do nosso primeiro ciclo de palestras, com mais minúcia, com mais detalhes. Em sequência dessa minha palestra, vem aí os fundamentos do sistema de informação nos negócios, os fundamentos básicos, as vantagens estratégicas de se utilizar um sistema de tecnologia de informação, e também hoje vocês ainda vão ver tipos e classificação dos sistemas de informação. E no dia 9, nós veremos aí o sistema de negócio eletrônico, que é o CRM e ERP. Deixa que no dia vocês vão entender o que é isso. Teremos também no dia 9 falando sobre o e-commerce, que é um negócio bacana, interessante, e também uma palestra sobre os desafios étnicos, sociais e de segurança. Moçada, certamente vocês têm muito a aprender com esse primeiro ciclo de palestras sobre sistema de informação. Encontro vocês nas próximas palestras. Valeu, um abraço e até a próxima.